Bom, gente, gratidão por todo mundo que está aqui. Quem não me conhece, eu sou a Laís. E nos últimos tempos eu tenho trabalhado com a questão ambiental, lado a lado com a questão do autoconhecimento, né? Com o desenvolvimento humano. Então, hoje a gente vai olhar um pouquinho para isso, né? Para essa ideia da consciência planetária, entendendo essas pontes, né? Do autoconhecimento com a sustentabilidade. Mas antes da gente entrar nesse campo, né, gigante em relação ao nosso planeta, eu vou convidar vocês para respirarem, prestarem atenção, né, na respiração, coisa que a gente faz o dia inteiro, a vida inteira, mas só para a gente trazer essa consciência agora para o momento presente. Então, eu convido vocês para tirarem alguns minutinhos, segundinhos, para respirarem profundamente, soltando o ar pela boca, mexendo o pescoço, sentando de uma forma confortável, vendo se tem alguma tensão no corpo, dando uma alongada aí, ficando confortável também para esse nosso papo. Bom, sejam todos bem-vindos. Quando a gente pensa, né, gente, na sustentabilidade, eu acho bem legal a gente olhar para a ideia de onde vem, né, a significância dessa palavra, né, da sustentável. Então, no latim, né, sustentar, ele vem de sustentar, de defender, de favorecer, de apoiar, de conservar, de cuidar. E quando a gente pensa em sustentabilidade, existe um leque gigantesco de opções, né, de soluções diárias dentro da sustentabilidade. E isso desde a tua casa, né, com soluções ecoeficientes, até num olhar mais amplo mesmo, né, para as mudanças climáticas. E particularmente eu, né, durante um tempo, fiquei bem conectada com a questão da sustentabilidade no nível maior, no nível macro, principalmente relacionado à área, né, às áreas preservadas, às áreas de preservação ambiental, áreas de conservação. Mas tem um lugar que muitas vezes acaba sendo deixado de lado quando a gente considera, né, essa amplitude toda da sustentabilidade, que é a questão do ser humano, que é o você, né? Você, eu, todos nós. E muitas vezes essa é uma área que acaba ficando um pouquinho de lado quando a gente olha para a questão ambiental. E eu tenho visto o potencial que tem a gente atrelar isso, olhar para a ideia do ser humano, para a questão do ser humano, junto com a questão da sustentabilidade. Por isso eu criei um termo, né, para trabalhar com a sustentabilidade do ser. Foi a forma mais próxima que eu consegui chegar para casar essa ideia tanto da sustentabilidade quanto a questão do equilíbrio interno, né? E de onde vem isso? Por que sustentabilidade do ser? Bom, quando a gente pensa, né, em equilíbrio, o equilíbrio que a gente quer ver fora, eu vi a importância que tem da gente cultivar esse próprio equilíbrio dentro da gente mesmo, né? E isso, o autoconhecimento, ele vem com uma ferramenta excelente, né? O autoconhecimento junto com a autoconsciência, que muitas vezes acaba ficando meio de fora, né? De vários setores, assim, né? Da nossa sociedade mesmo. Então, eu pergunto, né, para vocês, como que vocês enxergam hoje, né? Como vocês estão mesmo, tanto com a saúde mental como com a saúde física. A gente não vai ter um espaço aqui para a gente se aprofundar e eu conseguir ouvir de cada um de vocês, mas eu deixo essa provocação mesmo, para que vocês possam refletir, né, no dia a dia e dedicar um tempinho para isso, né? Porque o autoconhecimento, ele traz esse olhar para a gente, que muitas vezes a gente não aprende na escola, né? A gente busca até com o projeto da Escola da Vida trazer isso à tona. Então, tem a própria questão das nossas emoções, né? Dos nossos pensamentos. Muitas vezes a gente não é ensinado a lidar com isso, né? Então, às vezes a gente não sabe lidar muito bem quais as diferenças entre uma ansiedade, uma raiva, uma frustração ou uma felicidade, né? E e acessar isso dentro da gente, reconhecendo todos esses processos, pode ser muito transformador.
E a ideia da nutrição, ainda dentro, né, do autoconhecimento, da autoconsciência. Quando a gente pensa em nutrição, isso é muito além do que a gente come, né? Isso vai muito além daquilo que a gente se alimenta. Tem, sim, essa parte, ela é muito importante, mas tem também como que a gente se nutre, né? Então, o que que te traz um brilho no olho? O que que você faz que você fala, nossa, estou me sentindo bem, né? Como essa criancinha aqui da foto, assim, realizada. O que que te traz essa realização? A própria questão da expressão também, né? Tipo, como você se expressa, como você dá voz para aquilo que você acredita, como que você se relaciona com os seus sonhos também. Então, existe um universo gigante dentro disso. E você vai falar, Laís, por que você está falando disso, sendo que você está falando de sustentabilidade? E é exatamente esse ponto que a gente vai trabalhar hoje juntos, né? Tem duas frases que eu acho que ajudam a ilustrar isso. Uma é do Gandhi, acredito que muitas pessoas devam conhecer, e para a gente buscar ser a própria mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, a gente trazer para nós mesmos essa mudança. E uma outra do Bill, que é o sucesso de uma intervenção, ela depende da condição interior de quem está fazendo essa intervenção, do interventor. E quando a gente pensa nisso, a gente pode até expandir assim esse leque para vários aspectos muito além da questão ambiental, né? Essa própria última citação, ela vem de um contexto muito de organização, né, de lideranças de grandes empresas também, mas ela se conecta muito bem com a própria frase do Gandhi, né, que foi um grande mestre, líder, né, que trouxe essa questão do pacifismo mesmo. E agora, quando a gente pensa nisso tudo, vocês talvez vejam essa imagem e não compreendam tantas coisas, né? Mas eu vou explicar o porquê que aparece dentro de tudo isso umas palavras em inglês aí, um deus hindu gigante. Esse momento foi em 2018, quando eu tive a oportunidade de ir para um fórum da ONU lá na Malásia, do outro lado do mundo. E eu fui selecionada junto com outros jovens brasileiros a estar presente nesse fórum, né? Esse fórum internacional onde a gente ia discutir soluções para criarmos cidades mais sustentáveis, né? Cidades mais verdes. Então, sem dúvida, essa foi uma experiência assim que ficou muito marcada na minha vida. E a realização de um sonho, né? Você está ali junto, num ambiente onde está acontecendo uma discussão global, você está ali fazendo parte disso. Mas, ao mesmo tempo, né, essa experiência, esse privilégio de ter passado por isso, me trouxe um aprendizado muito simples de quando eu voltei para o Brasil. Eu percebi que se eu realmente sonhasse com uma sociedade mais pacífica, né, mais sustentável, mais humana, isso começa comigo mesmo. E por quê, né? Nessa mesma época que eu estava lá, né, participando de discussões globais acerca da sustentabilidade no mundo, eu estava em um colapso com a minha própria sustentabilidade interna, né? A minha sustentabilidade pessoal, ela estava desmoronando. Eu já não sabia o que era a sustentabilidade do ser. Porque nesse mesmo momento que eu estava ali, né, buscando meios para essa sustentabilidade global, eu estava passando por processos de depressão e vários processos internos, onde realmente o equilíbrio definitivamente não estava comigo. Então, nesse momento, eu percebi que podia ser muito mais simples, né? Então, podia realmente começar dentro de mim isso, até para fazer mais sentido. E aí, eu entrei num grande processo de autoconhecimento, ou também a gente pode falar de perrengues, porque a gente começa a ter vários questionamentos internos, né, do quem sou eu, o que eu estou fazendo, qual que é o meu propósito, todo esse processo, muita meditação. E aí você pode pensar, né, você fala, ah, beleza, então você está aí meditando e o planeta, querida, né, e a Amazônia, como é que é? Como é que você vai fazer isso? E isso foi uma coisa que eu pensei, né? Eu, por alguns momentos, pensava, nossa, eu tô meditando e a Amazônia tá ali, né? Eu tô meditando e tantas coisas acontecendo no mundo. E essa é uma questão que muitos amigos, eu sei que ficam, que já compartilharam comigo também, né? E aí eu compartilho um aprendizado que eu acho que ficou para minha vida inteira e é para qualquer área da minha vida. Que um ou dois passos, às vezes, tipo, para dentro,
né? Pode trazer clareza e direção para a gente para muitos outros passos para fora, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, um momento da nossa vida onde a gente precisa de certo isolamento, né? De certa reclusão, de certo cuidado, de autocuidado, né? Antes de cuidar dos outros ou cuidar do planeta, pode ser interessante, né? Pode trazer força para justamente a gente conseguir também fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Viver e trabalhar com aquilo que a gente quer trabalhar. Então, isso me trouxe um aprendizado gigantesco, assim, de reconhecimento, né? Que essa transformação, ela começa realmente dentro de cada um de nós, né? E a partir do momento que você se permite entrar nisso, você pode sair fortalecida também. E, bom, então, quando a gente fala da sustentabilidade, nem sempre, como eu falei, o ser, né, o ser humano, ele está dentro desse processo todo, né? Ele nem sempre tem um espaço ali para isso, mas a sustentabilidade integral, ela é uma filosofia que ela enxerga o poder do ser humano ali. O ser humano, na sustentabilidade integral, ele faz parte. E aqui, a sustentabilidade vê como se fossem 3 casas, né? Então, a gente pode imaginar como sendo a primeira casa, que é o nosso corpo, né? A nossa alma, o nosso espírito, que a gente aplica a questão da sustentabilidade do ser, né? Que é o que eu trouxe antes. A sustentabilidade num nível comunitário, que você pode pensar eu com os outros, né? Como que estão os meus relacionamentos com os meus amigos, com meus familiares, com os meus parceiros. Os relacionamentos profissionais, né? Como que está a questão do trabalho, a faculdade. Entra uma série de coisas nessa segunda casa. E a terceira casa, que a gente pode trazer essa questão da visualização mesmo, de algo mais macro, né? Então, por exemplo, as discussões do fórum lá da ONU, os acordos internacionais que estão sendo feitos, os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, por exemplo, entra aí também. São essas discussões mais no macro. E a ideia aqui é que a gente consiga, de alguma forma, olhar para essas 3 casas, né? Então, fiquem tranquilos que a gente não precisa virar um Buda, né, iluminar para poder ajudar o planeta, né? Quando aqui a gente traz essa primeira casa sendo o eu, isso é para a gente ter um olhar, né, direcionado para nós mesmos. Mas a gente pode estar todo o tempo agindo nessas 3 casas, né? A gente pode estar fazendo a nossa meditação e fazendo a nossa composteira, e reciclando o nosso lixo, enfim, fazendo N questões. O que importa mesmo é esse equilíbrio, né? Entre essas 3 casas. E isso eu vejo que muitas vezes é deixado de lado, né? Tanto com pessoas que trabalham dentro da área ambiental, mas em outras tantas áreas, né? Que é esse equilíbrio mesmo. Tanto nosso, né? Nós com os outros, nosso com o lugar onde a gente está. E foi engraçado uma vez que eu trouxe essa ideia das 3 casas numa palestra, não sei se a pessoa está aqui hoje, mas uma pessoa veio e me falou, poxa, isso que você falou de pôr em ordem as casas dá muito trabalho. Dá muito trabalho colocar em ordem essas 3 casas, né? E de fato dá muito trabalho, né? Mas a gente pode ir ali um passinho de cada vez. E essa é a ideia, que a gente possa ir criando isso aos poucos, né? Co-criando essas transformações aos poucos. E elas vão tanto do micro para o macro, né? Então, você está ali fazendo a sua sustentabilidade pessoal e, ao mesmo tempo, você está ali engajado, né, com as pessoas da tua vizinhança ou fazendo algum projeto bacana com o teu vizinho, com os teus amigos, enfim. E, ao mesmo tempo, que isso também interfere diretamente na tua própria sustentabilidade, né? Então, nessa visão das 3 casas, a gente pode estar fazendo parte delas ao mesmo tempo, de diversas formas. O que realmente importa é a gente estar fazendo alguma coisa, né? A gente está fazendo alguma transformação que seja. E aí aqui ilustra muito para a gente essa ideia, né, da conexão entre o autoconhecimento com a sustentabilidade. Se a gente for visualizar, a gente pode perceber que a partir do autoconhecimento, né, a gente pode
tá mais ali agindo no externo, né, no exterior, e que isso vai gerar uma transformação que vai gerar um impacto no coletivo, né? Então, às vezes, a gente pode pensar, poxa, mas aí você vai ficar meditando? Não, né? Essa ideia de você se conhecer, de você estar bem, de você saber aquilo que faz, né, o que faz sentido para você, conecta totalmente com o que você vai entregar para o mundo, né? O que você vai trazer para as pessoas, o que você vai trazer para o planeta. E as pontas que unem, né, a sustentabilidade com o autoconhecimento, esses pontinhos de, né, intersecção, são justamente onde pega a questão da consciência, né? Que através dessa consciência a gente vai conseguir ter alguma transformação. E será que a gente precisa, né? Tô falando tanto de transformação, será que a gente precisa, né, dessa transformação? O porquê que a gente precisa dessa transformação? Quando a gente pensa hoje, né, no que a gente tem, no que a gente vive, e eu acho que a gente está num momento que escancara muita coisa para a gente, né, tanto em relação à pandemia, enfim, vários contextos, a falta de consciência, né, no nível micro, ele também, no nível individual, ele também tem deixado muitos impactos no nível maior, né, no nível macro. Esse distanciamento nosso mesmo, né, tanto com a natureza, tanto com nós mesmos, né, quanto a nossa essência, quanto a parte mais pura do nosso ser, né, os nossos sonhos, enfim, isso tem trazido inúmeros desafios para a gente, né, nos tempos atuais. Então, a gente já estava em crise, né, muito antes do Covid. Talvez o Covid ele tenha ilustrado algumas coisas para a gente, né? Pode ser que ele escancarou algumas coisas, mas a gente já estava em crise, né? E quando eu falo de crise, a gente realmente já vivia pandemias, né, sociais, econômicas e ambientais que estavam acontecendo todo esse tempo, né? Pelo menos aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Talvez podemos até dizer assim. E, bom, para a gente ter vivido, né, estar vivendo tantas essas questões, tantas essas crises, o quão distante será que a gente chegou, né, da nossa própria natureza humana? Né? Quanto distante será que a gente chegou da nossa própria sensibilidade, da nossa própria empatia, né? Daquele lado mais humano que a gente tem. E, bom, essas setinhas, elas realmente ficaram um tempo assim jorrando na minha cabeça quando eu comecei a visualizar essa questão da crise ambiental com a crise humanitária. No começo desse ano, eu escolhi passar o ano novo de uma forma diferente e eu fui para um retiro de meditação que ficava 10 dias meditando, sem contato nenhum com o mundo externo, sem contato nenhum com o celular. E foi assim que eu passei a minha virada do ano. Mas essa experiência, ela me trouxe uma profunda conexão comigo mesma, no sentido de olhar para tudo aquilo, né? Todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos. E isso olhando para questões lindas, maravilhosas, mas também com as sombras dentro de mim, né? Porque existe luz e sombra em todos nós. E uma coisa que eu saí, assim, muito latente dessa experiência, onde eu ficava, né, eram 100 pessoas, cada uma consigo, eu vi o quanto a sociedade aqui de fora, né, a gente, está sendo distraído muitas vezes, né? E quanto isso muitas vezes está tirando aquilo de mais humano que a gente tem, sabe? Do mais sensível que a gente tem, né? Porque quando a gente começa a se adaptar numa vida muito acelerada, a gente perde os detalhes, né? A gente perde as riquezas dos detalhes e as riquezas das simplicidades, assim, né? Então, me trouxe muito forte essa ideia de que talvez a crise ambiental ela realmente seja decorrente de uma crise humanitária, né? Porque a gente anda muito distante de quem a gente é, né? De quem nós somos. E ao mesmo tempo que essa crise ambiental ela está totalmente correlacionada com uma crise humanitária, né? E por que isso? Porque o meio ambiente ele não é só o cenário onde a gente vive. E muitas vezes eu sinto que essa percepção que a gente lida e que a gente
trabalha com a ideia do meio ambiente. E não é. O meio ambiente não é um cenário, né? Não é só a nossa foto de fundo, não é só esse cenário cinematográfico das nossas fotos, né? O meio ambiente, a natureza, ela está totalmente interconectada com quem a gente é. E aqui a gente traz a ideia da saúde humana e saúde planetária, né? Existe pessoa saudável em um ambiente doente? Existe um ser humano saudável em uma terra adoecida? A nossa saúde, ela depende totalmente da saúde da terra, né? Da saúde da natureza. E quanto mais a gente trazer para a gente mesmo isso, né? Quanto mais a gente extrapolar isso para as outras pessoas, eu acredito que mais mudanças vão sendo feitas, né? E isso não é só ideia de ambientalista, né? Porque todo mundo está aqui no mesmo planeta, né? Tá todo mundo sendo afetado direto ou indiretamente com a saúde planetária. E, bom, dentro disso, uma vez perguntaram para um mestre, para um zen vietnamita, com um nome meio desafiador de ser pronunciado, mas vocês podem ler. E perguntaram para ele sobre o que a gente precisava fazer para salvar o nosso mundo. Ele simplesmente falou: é ouvir dentro de nós os sons da terra chorando. E aqui eu trago para a gente refletir, né? Será que a gente vai conseguir ouvir a terra chorando? Se muitas vezes a gente está tendo que engolir o nosso próprio choro, né? Será que a gente vai ter essa sensibilidade, essa capacidade mesmo de conseguir escutar a terra chorando, sendo que a gente muitas vezes não está conseguindo lidar com o nosso próprio choro engolido, né? Então, o planeta Terra, ele é você, né? Você está totalmente interconectado com ele. Então, essa ideia que a gente tem de que a natureza, os seres humanos, natureza, os seres humanos, ela não existe, né? O que existe é essa nossa total interconexão e dependência, né? De um ambiente saudável, de uma terra saudável. E dentro disso, é um pouco polêmico, às vezes, a gente olhar para algo que diz, por exemplo, honre a sua dor pelo mundo, né? Mas será que é realmente algo que a gente não pode sentir? Será que a gente realmente não pode ouvir a terra chorando dentro da gente? Porque se a gente consegue sentir, ouvir e se conectar com a dor que existe no mundo, isso provavelmente mostra um pouco da nossa humanidade, né? Provavelmente isso traz um lado muito humano nosso, de enxergar que sim, existem desafios no mundo, sim, existem pandemias acontecendo há muitos anos, né? E aqui, quando eu trago isso, não é para a gente visualizar, né, todos esses desafios e a gente ficar só num círculo vicioso de sofrimento em relação a isso, né? Mas a ideia é a gente conseguir enxergar o que está acontecendo para perceber, né, o que que a gente está fazendo ou como que a gente está inserido dentro disso, né? E aí aqui tem algumas figuras que trazem alguns grandes desafios que a gente passa, né, em relação tanto ao desmatamento, incêndios florestais, poluição. E essa própria figura do metrô, de um monte de gente junta, né, correndo para lá e para cá, que provavelmente deve estar engolindo choro, que provavelmente não está escutando terra chorando também, e provavelmente isso está sendo reverberado ali, né, naquele ambiente para aquelas pessoas. Mas o que eu quero trazer para a gente em relação a isso é para enxergar, para a gente conseguir enxergar, para a gente não precisar deixar no modo anestesiar, né, a dor do mundo e fingir que nada está acontecendo, porque isso também vai tirar um pouco da nossa própria humanidade, né, vai tirar um pouco da nossa própria sensibilidade. Então, a ideia que eu trago é a gente olhar para isso com uma forma diferente, né, olhar para isso com novos olhos. E através disso a gente ter algo que é simples, né? Que é esse resgate da consciência, né? Do cuidado.
para conseguirmos transformar, né, as relações. E eu digo aqui, desde nossa com nós mesmos, né, nossa com os outros e nossa com o planeta, que é também aquela ideia, né, de visualizar a sustentabilidade integral nessas 3 casinhas. Isso aqui não precisa ser algo distante. Isso pode estar perto, né, de você. Eu percebo que muitas vezes, quando a gente pensa, né, e fala sobre isso, sobre a sustentabilidade, essas transformações, fica distante às vezes das pessoas, né? Mas aqui eu trago que qualquer ação, ela tem um valor, né? O que importa é você estar fazendo algo que esteja dentro da tua própria zona de possibilidades, né? Então, desde que isso faça parte da tua zona de possibilidade, desde que isso seja sustentável para você, é válido, né? Você pode visualizar aquilo que já existe de possibilidade para ti. Porque sim, existem muitos e muitos e muitos caminhos para a gente ter, né, essas transformações. Um deles, né, que eu trago aqui como ponte também em relação ao autoconhecimento, é a ideia da gente reconhecer o nosso papel, né? Nosso papel aqui e agora. E aqui eu acredito que tenham pessoas de várias profissões diferentes, né, que de alguma forma se sentem parte disso e de fato são parte disso, mas a ideia é cada uma dentro daquela bolha, né, daquela comunidade, daquela cidade, daquela profissão, né, desde engenheiro, mercado financeiro, né, campo social, enfim, né, jornalista. A ideia é que todos entendam, né, todos nós possamos entender os nossos papéis, né, aqui e agora, para de alguma forma olhar para a gente, para as pessoas e para o planeta, né? Porque eu acredito muito que o nosso propósito ele é coletivo, né? Ele não é individual. Para mim é muito claro assim que as nossas fronteiras elas são talvez ilusões, né? Por que não? Quando a gente pensa, né, até mesmo uma lição que o Covid trouxe para a gente, é que as fronteiras, as barreiras, né, físicas, elas não são muito significativas, né? A partir do momento que a gente está no mesmo ambiente, isso pode estar em vários, né? O Covid mostrou isso, de como uma pessoa pôde, né, e várias passando esse vírus, por exemplo, ao redor do globo, onde a gente não viu essas fronteiras. E aqui a gente também visualiza isso, né? Será que existe? Talvez existam, né, essas burocracias, essas legalizações, você não vai poder chegar num lugar sem o passaporte, né, sem uma autorização, visto de trabalho, mas será que existe, né? Existem essas divisões, existem essas fronteiras? Eu acredito que não, que a gente realmente seja essa única grande família humana. Talvez a gente tenha se esquecido um pouquinho disso, mas que a gente ainda é essa família. E que a gente está nessa única casa que a gente tem, né? Que é o planeta Terra. Essas ideias podem parecer muito abstratas se a gente for, sei lá, se eu abrir a janela da minha casa e eu ver, né, os vizinhos, né, se eu ver outras casas e ver tantas separações entre mim, entre tudo, mas será que existe? Quando a gente olhar do macro, será que existe essas tantas divisões assim? Tem uma questão que se chama Overview Effect, que é a questão da gente conseguir visualizar esse planeta de cima. E como que surgiu isso, né? De onde que veio? Quando os primeiros homens foram para a Lua, eles relataram que o que mais surpreendeu eles não foi a ideia de chegar e pisar na Lua e visualizar isso, mas sim o que eles viram quando eles simplesmente viraram para trás e visualizaram a Terra. Porque essa ideia, essa primeira vez que a Terra foi visualizada de cima, né, do espaço, do universo, isso foi algo que revolucionou muito, né, essa visão. E é engraçado que essas pessoas, esses astronautas que foram para né, para essas missões, eles relatam o quão isso foi transformador para a partir do momento que eles chegaram,
né, que eles vieram de volta, e como eles enxergaram realmente como uma única casa, né? E até fala desse efeito total transformador mesmo, como se fosse um despertar, né, para essa galera, quando eles visualizaram isso. Que talvez a gente também possa aprender um pouquinho, né? A voltar e a visualizar isso como uma única casa, como uma única família. Então, aqui eu deixo algumas ideias que remetem, né? Podem remeter quando a gente pensa em consciência planetária. Eu acho que uma das fundamentais é a gente ter esse resgate, né, do que é a comunidade, da comunidade, né, do vivermos, né, em comunidade, de olharmos para onde a gente está, dos países, enfim, todas as nações, e a gente ter um pouco desse lampejo, né, de que a gente está no mesmo barco, né? Lógico que cada um dentro de várias circunstâncias, mas a gente está no mesmo planeta. E aqui, outras palavras, né? Que elas não são nada esotéricas ou distantes. E muitos dos nossos ancestrais, por exemplo, viviam em relação a isso, né? Que é a questão do pertencimento, de você se sentir pertencido do lugar onde você está, né? Você se sentir pertencido com a terra, com a natureza, você vê como parte disso, né? Nem melhor, nem pior, você junto com isso. A ideia mesmo da colaboração, né? De que a gente veio numa crescente tecnológica disparada, que talvez tenha distanciado a gente de algumas questões muito básicas, né? A própria empatia, a questão da criatividade, né? O significado, o amor e a ideia dos sonhos, né? A gente realmente acreditar nos sonhos, né? Em sonhos que a gente tinha de criança, em sonhos que a gente gostaria de visualizar acontecendo. Então, essa ideia da consciência planetária, ela traz muitas coisas simples para a gente, né? Coisas que talvez a gente só tenha que vir resgatando um pouquinho daquilo que a gente veio perdendo ao longo das décadas e dos anos. Ela traz essa ideia, né, de como a gente pode visualizar essas pontes de transição, né, para um mundo que seja mais humano, criativo e sustentável. E aqui vocês talvez possam falar, tá bom, Laís, é inspirador, é lindo, mas e aí, né? E a gente tem algumas premissas, né? Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de sustentabilidade, existem algumas ideias que sempre vêm à tona. Talvez seja o caso de algum de vocês, ou que possa reverberar de certa forma em algum de vocês. Uma é que as pessoas conseguem reconhecer que o sistema que a gente está hoje, da forma que a gente tem se organizado, não é sustentável, né? E que ela está quase colapsando, ou que talvez já tenha colapsado. A segunda é esse sentimento de querer ser parte da mudança, de querer fazer a diferença, mas não saber como fazer a diferença. Essa ideia, né, esse terceiro ponto, de eu não saber, não sei o que fazer. Eu quero ser parte da mudança, eu reconheço que a gente está em problema, a gente está com problema, mas não sei o que fazer. E aí, né? Como a gente pode ser parte disso? Como a gente pode estar junto dessa mudança? O simples, ele é muito revolucionário. E eu acredito fielmente nisso. Se você olhar uma criança brincando, você vai entender por que o simples pode ser revolucionário, né? As crianças, elas têm uma criatividade totalmente aguçada, né? E se ela ainda não foi podada, seja pelas escolas, às vezes pela família, a forma que é criada, ela vai acreditar que é possível ela fazer aquele sonho que ela tem. Ela vai realmente acreditar que é possível, né? A criança, ela tem uma coragem que muitas vezes é tida até como inconsequência, né, pelos pais, mas ela tem uma coragem que a gente pode aprender, né? A gente pode lembrar dessa coragem das crianças e essa criatividade das crianças, né? Essa ideia da liberdade das crianças também. Então, dentro, né, desse simples, a gente pode fazer tanta coisa, né? Tantas coisas podem gerar transformações para a gente, para a natureza e para o planeta. Se você tem um espelho na sua casa, por exemplo, essa pode ser uma forma de você começar uma transformação com você mesmo, né?
busca olhar no espelho, busca olhar no fundo dos seus olhos, realmente no fundo dos seus olhos, e veja o que você vê, né? Você se vê ali, você tá feliz com aquilo que você tem construído para você, com aquilo que você tem sido, né? Parece banal, né? Algo que a gente pensa, tá? A gente olha no espelho todo dia, mas realmente, faça isso com consciência, né? Veja o quão isso pode trazer para você, né, a ideia de mudar algumas percepções, né? Pisa descalço na terra, né? Anda descalço. Isso, muitas vezes, se a gente for fazer hoje, é tido como loucura já. A gente se distanciou tanto, tem tanta coisa, sapato, enfim, um monte de coisa, que andar descalço já virou algo, não, tá doido. Mas põe para a grama, anda descalço na terra, vai para um parque. Agora não, que é para ficar, né, em casa, quem puder ficar em casa. Mas quando puder, né, vá mais à natureza, né? Aprecia a lua, aprecia as estrelas, aprecia a natureza, contempla a natureza, né? Medita, né? Faz planta um alecrim dentro do seu apartamento. Tem algum contato que, por menor que seja, né, relacionado à terra, onde você pode trazer para mais perto de você isso. Existem muitas e muitas ações que você pode estar fazendo. E mais uma vez, né, toda ação ela tem um valor. Não importa a escala que seja. E eu acredito que essa mudança, né, de consciência, tanto em relação a nós, tanto em relação à Terra, ela vai sendo passinho por passinho, né? Ela vai sendo construída diariamente, né, com pequenos passos. E talvez para isso a gente tenha que desconstruir, né, algumas coisas que a gente já aprendeu, que a gente já sabe, para construir algo novo. Se a gente tá querendo, né, mudar, ser diferente com a gente, ter relacionamento diferente, ter relacionamento diferente com a terra, com a natureza, se a gente quer talvez uma vida mais leve, que faça mais sentido, que a gente veja as conexões, né, entre as pessoas, entre a natureza, entre o ser humano, talvez a gente tenha que desconstruir, né, algo que fez a gente entender que a gente está separado. Então, às vezes, a gente vai ter esse processo de deixar o velho de lado, desapegar daquilo que não faz mais sentido, para a gente poder enxergar um novo que realmente faça sentido e esteja alinhado com aquilo que a gente acredita. Bom, a Joana Messi, ela é uma grande mestra, assim, para mim, uma grande inspiração. Ela é uma senhora de 90 e poucos anos e ativista ambiental maravilhosa. E eu queria compartilhar uma citação dela, né, em relação a isso. Que a nossa esperança, ela não deve ser motivada pelo que esperamos que aconteça, mas pelo que esperamos que aconteça e pelo que estamos prontos para deixar para trás. Podemos escolher o mundo pelo qual queremos lutar, cantar, orar e amar. Então, vamos deixar um pouco de lado a ideia de que a gente não pode sonhar. A gente precisa de pessoas que estejam sonhando. A gente precisa, o mundo precisa de sonhadores. A gente foi muito ensinado, né, assim, falando em termos bem genéricos, em relação a talvez pensar que a gente sonha demais ou que sonhar é besteira. Será que sonhar é besteira mesmo? Né? Se a gente está visualizando, se a gente está numa situação que ela não tá legal, né? Que a gente seja numa situação da tua vida pessoal, seja numa situação da tua empresa ou do que a gente está falando hoje do próprio planeta, né? Da nossa própria sociedade. Se a gente está vendo que isso não tá legal, a gente precisa dessa inspiração, né, de ver o que poderia estar legal, de ver o que poderia dar certo, né? Então, sim, a gente precisa dessas visualizações do que seria legal, do que seria bom para a gente, para as pessoas, para a natureza. Tem uma frase também de um filósofo romano que traz, né? Se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Eu acho que isso extrapola para
N questões, né, da nossa vida, seja da nossa vida pessoal, profissional. A gente precisa, né, dessa direção, né, e os sonhos, eles podem ajudar a gente com isso também. Poder do um. Muitas vezes a gente desconsidera o poder que tem uma pessoa, né? O poder do um mesmo. A gente fala, se tem um, você não tem nenhum, né? Já falaram para minha mãe que ela tem uma filha, mas uma filha só, tinha que ter mais, né? Porque quem tem uma não tem nenhuma. Em tantas outras coisas a gente pode olhar para essa ideia de que a gente desconsidera o potencial que tem uma pessoa só, que tem um indivíduo. E isso foi uma outra lição que o Covid elucidou, assim, para mim. Porque logo que começou né, toda essa questão da pandemia, eu tive alguns dias bem quieta comigo mesma em relação a tudo isso que estava acontecendo, de várias reflexões. E em uma conversa com uma amiga, eu percebi que eu estava me sentindo impotente diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque a gente olha para o mundo e, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí, o que você faz, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma conversa, veio um insight, assim, em relação a isso, que se a gente olhar, né, para uma pessoa, né, e o potencial que tem uma pessoa de transmitir, de contagiar várias outras em volta dela, né? O próprio Covid, hoje a gente tem milhões de pessoas no mundo, mas por que a gente não pega essa lógica de contágio, essa lógica de transmissão e utiliza para algo que possa colaborar para a gente, no sentido positivo, né? De mudanças, de transformações, de esperança, né? De ação. Então, existe esse poder que muitas vezes a gente esquece, né? Eu quero trazer essa lembrança que sim, não está sozinho, né? Você não está sozinho. E essa ideia da gente compartilhar essas coisas, né? Da gente compartilhar as nossas ideias, a gente compartilhar também os nossos sonhos, né? A gente entender que você não tá doido de estar pensando essa coisa sozinho. Isso traz muita força, né? A gente entende que realmente ganha força, fortalece e todo mundo sai ganhando. Essa ideia que reconhece o poder do um, né? O poder do coletivo, essas duas coisas que pode parecer até paradoxal, né? Mas uma coisa não exclui a outra. Você pode ter esse poder do um e o poder do coletivo, porque eles estão ali juntos. Isso traz um pouco qual que é esse futuro que a gente quer, né? Esse futuro que reconhece todas essas pontes, né? Todas essas interconexões entre a gente com a natureza, né? Entre a gente com outra pessoa de outro país, de outra cultura, de outra religião. Essa transição que conecta, né? Todas essas pontes mesmo. E algo muito simples que eu sinto de todo o meu coração que a gente precisa, né, olhar, né, é essa ideia de acreditar que é possível, acreditar nas pessoas, acreditar em você, acreditar na humanidade. Talvez seja desafiador algumas vezes, né, a gente sustentar isso, mas é importante, né? E com certeza esse momento, esse processo onde você reconhece você mesma, né? E você entra nesse processo com você de autoconhecimento, você busca forças para sustentar isso, né? Para sustentar essa tua própria esperança, mas também a ação, né? Porque a gente é parte dessa mudança e todo mundo que está aqui e muitos outros, né, são parte dessa mudança. Ela já começou, né? A gente já está fazendo parte dela. Ela já vem. Talvez a gente não veja, né, muitas notícias, enfim, sobre pequenas coisas que estão sendo feitas, mas sim, elas já estão acontecendo, né? E essa ideia da gente fazer essa parte, a gente fazer parte disso, da gente co-criar isso junto, traz o nosso senso de autorresponsabilidade também, né? Porque é péssimo a gente ter líderes que não são humanos, né? Políticos que descartam a ideia do que é ser humano
e a gente visualizar isso, mas será que a gente vai ter que esperar grandes lideranças e grandes mudanças virem de cima, de pessoas que enxergam um mundo parecido com o nosso, de pessoas que estão ali acreditando no mesmo sonho que você? Será que a gente precisa esperar isso? Né? Será que a gente precisa esperar tudo isso acontecer para então ter um momento propício para agir, para fazer alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente já, por si só, com os outros, a gente já pode fazer, né? A gente já pode ser parte dessa mudança. E quando a gente falou dos sonhos, né, das visualizações, imaginar quais futuros são possíveis pode ser importante, né? A gente imaginar qual futuro a gente quer, sei lá, deixar para os nossos filhos, deixar para os nossos netos, ou simplesmente trazer essa ideia de corresponsabilidade, né, daquilo, dos seus próprios atos mesmo. Então, imaginar futuros possíveis, e mais do que imaginar, né, agir por futuros possíveis é essencial. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui para a gente ir finalizando. Opa! Eu vou convidar vocês para a gente finalizando nosso papo, antes da gente abrir para as partilhas, mas eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena visualização, uma pequena meditaçãozinha bem rápida. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, e aí a gente já vai encerrando. Então, vamos trazendo essa consciência para a respiração de novo, prestando atenção em coisas básicas mesmo, como que está a batida do seu coração, se você está acelerado, se você está ansioso, ansiosa. Imagina que você está andando em algum lugar, uma natureza que te traga essa liberdade, essa paz para você andar descalço. Imagina que dos seus pés vão saindo algumas raízes. E essas raízes vão te firmando realmente no aqui, no agora. Imagina que essas raízes que estão direto nesse contato com a terra vão trazendo muita força, essa força da terra mesmo para os seus pés. Vai subindo. Imagina agora que toda essa força vem em formato de luz e vai passando por todo o seu corpo, desde a ponta dos pés até passando pelo seu quadril, chegando lá no topo da sua cabeça. Se sua mente estiver agitada, tenta só observando seus pensamentos e visualizando. Imagina que no topo da sua cabeça agora tem uma bola de luz. E essa bola de luz você vai projetar você mesmo dentro dessa bola de luz, em miniatura. Imagina que agora você vai fazer uma pequena viagem. Aproveita que você está de quarentena, não pode viajar, e você vai fazer essa pequena viagem. Imagina que essa bola de luz começa a subir agora. Subir, e ela passou o teto de onde você está, do seu apartamento, da tua casa, e ela continua subindo. Você vai projetar essa bola de luz o mais alto que você puder agora. Muito, muito, muito alto, já passando a altura de avião e continuando subindo. Imagina que você já está agora muito, muito, muito longe e ainda continua subindo, 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 subindo. Essa bola de luz e com você ali dentro.
Imagina que agora você vai chegando realmente no espaço. Você está passando da atmosfera da Terra. Você sobe. Imagina que você é um daqueles astronautas. E você está indo para pisar na Lua. Mas imagina que quando você pisar na Lua, você vai olhar para trás. E você vai visualizar a Terra. Vai visualizar todo aquele globo azul, brilhante. E observa isso como se fosse a primeira vez que você está visualizando isso. Como se fosse a primeira vez que você está visualizando uma das suas casas. Talvez a principal delas. Então, a mesma que talvez você esteja um pouco distante. E a mesma que está te pedindo um pouco de cuidado. Imagina que essa mesma casa está te pedindo cuidado, também está falando para você mesmo se cuidar melhor. Você se cuidando melhor, você também está cuidando dela. Imagina agora que você consegue chegar um pouco mais próximo, mas ainda visualizando a Terra lá de cima. E veja qual que primeira coisa que se passa na sua cabeça quando você começa a observar de perto. Se às vezes vem alguma questão desafiadora, ou se você enxerga algo bacana. Mas tenta ver sem julgar. Tenta ver a percepção de cima mesmo. Será que tem alguma coisa que talvez você vendo de cima, você poderia falar para quem está aqui embaixo? Como um conselho, como uma ação, como uma esperança? Imagina se você pode trazer algum sentimento, alguma palavra para as pessoas que estão aqui embaixo. Passando por crises, passando por diversas circunstâncias. E também para aquelas que estão vivendo a vida delas. Imagina que você consegue trazer uma palavra, visualizar uma palavra que você pode trazer. E imagina que junto com essa palavra, você pode trazer uma ação também para você cultivar essa palavra. Eu vou pedir para vocês agora imaginarem que essa palavra, ela virou uma semente. E cada um de vocês imagina que essa semente que você quer dar de conselho para a terra, para as pessoas que estão ali, talvez para você mesmo, talvez para alguém próximo de você. Imagina que essa palavra virou uma semente e você vai jogar ela ali na terra. Mas você vai jogar com muito amor e muita consciência. Porque você vai poder cultivar essa semente depois, independente de qual ação seja, independente de como seja, independente de como você trabalha, do que você faz. Imagina que você vai ter esse potencial, esse poder de alimentar essa semente. E você vai ficando mais próximo nessa sua bola de luz, essa cápsula viajante vai ficando mais próxima da Terra. E cada vez mais próximo. Você vai se aproximando agora da América do Sul, da América Latina. E vai chegando perto do Brasil. Quem está no Brasil, e eu sei que tem pessoas de outros lugares, então imagina que você está voltando, seja para os Estados Unidos, para o lugar que você está. Mas vai trazendo mais próximo de onde você está. Quem estiver em São Paulo, quem estiver
cada cidade, vai agora imaginando que essa semente tá ali, nesse lugar onde você vai voltar. Aí, aos pouquinhos, você vai imaginando que essa bola de luz, ela parou de novo no topo da sua cabeça. E ela vai... Imagina que ela vai simplesmente estourar agora. E essa luz toda vai descer pro teu corpo, para você. Junto com essa mesma semente, para você cuidar e cultivar. Aqui e agora, onde você tá. Imagina que essas raízes do começo, elas vão voltando. E vão te firmando aqui no agora, te trazendo a força que você precisa, independente do que você esteja passando ou para que seja essa força que você busca. Imagina que a Terra está te dando essa força, porque ela realmente pode te dar. E vai voltando, imaginando que vai ficando uma pequena luz, uma faísca disso no próprio coração de vocês, para lembrar dessa semente e cultivar essa semente. Quando quiserem, já podem ir abrindo os olhos. E obrigada, gente. Eu espero que realmente a gente se lembre disso, de como nós somos, né? De como nós fazemos parte dessa mudança, de como essa mudança ela ocorre através da gente, que ela já está acontecendo. Então, gratidão. Eu vou abrir aqui para quem quiser compartilhar, gostaria muito de ouvir. Não precisem se preocupar em falar coisas bonitas, nada do tipo, só gostaria de realmente ouvir um pouquinho de vocês aí, que vocês quiserem compartilhar. Acho que a gente pode liberar o microfone, né, Ti? Ale? Deixa eu tentar aqui. Quem tiver qualquer dúvida também. Livre. Tentando abrir aqui. Maravilhoso, Laís. Eu amei, assim, muito sintonizado com tudo, com o dia de hoje. E muito linda a forma como você trouxe. Para mim, ressoou muito internamente, assim, aqui dentro do coração mesmo. E só tenho a te agradecer por trazer essas reflexões, trazer essas visualizações, essa forma da gente encarar mesmo essas múltiplas casas, né? Essa tanto interna quanto essa grande casa terra que a gente compartilha. E eu vou finalizar aqui a apresentação, porque daí todo mundo consegue ver melhor o rosto. Legal. Deixa eu ver, tenta finalizar aqui. Deixa eu ver. Ah, não, acho que eu já Peraí. consegui. Ah, foi, voltou. Aí você Perfeito, fica Ti. maior aqui, e aí quem quiser ir falando também, os microfones estão liberados. Ah, boa. Valeu. Acho que estão com vergonha, estão mandando no chat. Deixa eu ver. Ah, muito bom. Tô lendo agora o que vocês estavam mandando. Foram vários insights, várias reflexões que você ajudando a gente a ter, aí a gente foi compartilhando. Ah, lindo. Vai sentindo tanta coisa, né, que precisa externar. Com certeza. Laís, Oi. tá me ouvindo? Eu quero agradecer muito. Cadê? Dá para ouvir, será? Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô tentando identificar. Ah, sim. Te achei, Gil. Quero muito agradecer também. Ainda acho que está ressoando, né? Ainda estou sentindo, assim, foi muito lindo essa meditação final, poder sair assim, né? E
e plantar essa semente foi muito lindo, me emocionei aqui. E acho que na sua palestra toda, assim, né, me trouxe muito isso da simplicidade mesmo, né, como você mesma trouxe. E, e como esse momento é essa oportunidade mesmo da gente voltar a olhar para o que é simples, né, para as mínimas coisas que a gente pode fazer no dia a dia em casa e fazer com mais entrega, mais amor, e aí é isso, né? Então, não sei, só faz muito sentido tudo que você falou para mim, assim, é o que pulsa dentro de mim. Até me emocionei em alguns momentos. Então, só queria agradecer muito por você reforçar e relembrar a gente disso. Gratidão mesmo, de todo o coração. Ah, Isa, linda. Maravilhosa. Muito bom te ouvir, muito bom ter você aqui também. Muito lindo. Eu também gostaria de acrescentar, porque com a Laís, eu participei de um evento que ela estava realizando, o Eco na Prática, né, lá em Ribeirão Preto, e ela promoveu várias práticas sustentáveis, né, trouxe um pouco essa abordagem, essa consciência nos supermercados, e foram acho que uns 3 dias, foram o fim de semana todo, né, lá no Ribeirão. E aí no domingo que eu consegui participar de uma conversa que ela fez, que eles realizaram o Eco na Prática lá no parque, e foi também assim uma conexão muito legal, igual ela aborda, né, aqui na live, né, que é a forma como a gente agora tem de promover esse diálogo, essa conversa agora, mas é sempre importante a gente ressaltar essa questão desse lugar, dessa casa, né, que é o planeta, e de que está todo mundo junto, está todo mundo querendo se harmonizar com a casa interna, com a casa externa. E eu lembro que foi muito significativo para mim aquele encontro no domingo também, que a gente ouviu diversas pessoas, diversas experiências com contato com contato que tem as pessoas, apesar de viver um ambiente às vezes na cidade, mas que conseguem se desenvolver com contato com a terra, né, fazendo pequenas hortas em casa. Então, acho que é sempre legal relembrar que a nossa essência vem desse lugar, dessa casa nossa, que é o planeta Terra. Então, também gostaria de agradecer lá mais uma vez pela contribuição aí. Ah, valeu, Arthur. Muito bom. E realmente esse momento, né, esse momento que o Arthur falou foi em Ribeirão Preto, né, com o Eco na Prática, onde a gente veio de várias atividades juntas. E foi muito especial mesmo, porque a gente realizou algo parecido com esse que a gente está, né, fazendo agora online, mas num parque, todo mundo, né, num fim de domingo, com o pôr do sol. Então foi super especial, assim. E ouvi também, né, era um grupo muito diverso. Hoje a gente também tem, né, esse grupo diverso de pessoas, enfim, com contextos diferentes, idades diferentes. E foi muito lindo mesmo a gente ouvir também, estar partilhando ali. Gratidão, Arthur. Gratidão. Ai, gente, a Cássia mandou aqui, deixa eu até lembrar. Quem não conhece, o Eco é um projeto, né, que nasceu aí da junção Laís, Maria e Cássia, acho que elas estão aqui. A Cássia vi que tá, a Maria acho que também tá. E foi um projeto que nasceu dessa vontade também de a gente compartilhar mais a respeito da sustentabilidade, né? A gente levar isso para a vida das pessoas de uma forma que seja simples e fácil, acessível para elas também compreenderem, né? E tem bastante coisas práticas lá também, né? Então, quem quiser aproveitar e se inspirar, Eco na Prática também lá no Insta. Clóvis. Ai, valeu, Clóvis. Gratidão. Tá me ouvindo, Luiz? Tô te ouvindo.
prazer em te conhecê-la visualmente. Prazer, Flor. Meu nome é Liliane. Eu queria dizer, assim, a impressão que eu tô saindo dessa live. Tô saindo muito tranquila e assim, isso pela sua voz, pela forma que você conduziu a live, a forma, as reflexões que você trouxe, né? E a mediação agora da meditação foi sensacional, assim. Então, saindo com esse sentimento, assim, de esperança, assim, renovado. Principalmente nesse momento que, às vezes, a gente não consegue se desligar dos problemas. E a viagem fora do planeta foi muito legal mesmo. Parabéns. Ai, gratidão, Flor. Prazer em conhecê-la. Prazer. Obrigada pela partilha também. Imagina. E eu acho legal a gente ter essa consciência de que isso tá disponível para a gente, né? Muitas vezes a gente pode pensar que, né, é algo distante e tudo mais, mas realmente duvido que nenhuma pessoa daqui, né, já não tenha passado um momento na natureza onde conseguiu ali descarregar e recarregar e buscar essa força. Então, realmente, isso está muito disponível para a gente. Às vezes a gente não consegue estar fisicamente nesses lugares, mas que seja através de uma viagem, né? Como a gente também fez aqui hoje. E respeitando aí todas essas questões, né, de quarentena e tudo mais. Então, realmente, isso sempre vai estar disponível. A natureza sempre vai ser essa força, eu tenho certeza, para todo mundo que lembrar, né, dessa força que ela tem, que ela traz. Valeu. Ai, Julie, faz muito tempo que eu não vejo você. Fala alguma coisa aí, Julie. Essa maravilhosa, eu conheci lá na Amazônia. Vou tirar o mudo do seu. Eu aqui. E... Liberou? Foi. E foi muito especial, Oi. assim. Oi, tudo bem? Uhum. Então, deixa eu te falar, nossa, lindo. Que bom tá participando, né? E é isso, assim, mesmo que um reencontro à distância, né, a gente consegue expor e receber também um pouquinho, né, ter essa troca. E é isso, é como você falou, que são coisas pequenas, né, pequenas atitudes que vão fazer grande diferença, né, e esse momento a gente está precisando muito ter essa partilha, né. E como o Laís falou, a gente se encontrou numa viagem, né? Nós estávamos fazendo e nos encontramos lá em Alter do Chão. E esse encontro é muito significativo, assim, né? Porque quando a gente tem essas percepções, quando a gente se permite, né? A gente encontra pessoas e a gente tem esse compartilhamento de ideia, de energia, de vibração. E, assim, coisas simples, né? E foi muito lindo. Lembrei muito de toda a vivência que a gente teve lá. E, para isso, poder, dentro de si, né? Conseguir, como você falou, conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente percebe, recebe através dos insights, recebe através das informações que chegam a todo momento, né? E a gente consegue fazer sim. Nesse momento, a gente vê que é momento de acreditar, momento de receber, acreditar e fazer, colocar na prática como o seu projeto. É incrível também estar acompanhando, né, aqui em Roraima, estar acompanhando aqui no Norte e vendo isso, né, que as pessoas estão conectadas, independente das distâncias, né, a percepção, a questão do consciente coletivo mesmo. Isso, Flor, parabéns pela iniciativa, gratidão, viu? Ah, gratidão, Flor. Muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Com certeza, quem me conhece sabe que a experiência da Amazônia contribui muito para, né, para acho que tudo que eu dou voz hoje tomou muita força nesse momento que eu fui para lá, né? E meu pai tá online ainda, pai. Eu vou. Tudo bem aí? Ai, muito fofo. Poxa, gente, eu agradeço, assim, fico muito feliz também ao reencontro, agora que eu tô conseguindo ver os outros rostinhos aqui, que eu não tinha conseguido.
Nossa, gratidão mesmo por todo mundo que tá aqui. Ah, Bruna. Ai, muito obrigada, gente. Gratidão mesmo, Laís, foi muito bom. E a gente, aí para quem não está acompanhando a gente pela primeira vez, a gente tem feito essas lives aí de toda terça-feira e quinta, geralmente às 10 da manhã. E vai totalmente sintonizado com isso que a Laís trouxe. A gente, né, buscando aí trabalhar esse autoconhecimento, né, a gente ter uma percepção dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a gente transformar essa casa interna, né, a gente conseguir se olhar, se observar no dia a dia, e aí utilizando várias ferramentas, né, que a gente tem, também trazendo essas mudanças que a gente pode ter, esse cuidado com a nossa própria saúde, com a nossa alimentação, com aquilo que a gente está nutrindo, tudo isso que é o princípio mesmo, né, para a gente, a mudança que começa dentro da gente, como a Laís trouxe, né, a gente realmente se alterar, mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a forma como a gente está se relacionando com os nossos parceiros, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, e a gente refletir sobre tudo isso, como a gente se relaciona consigo mesmo, né, com os nossos sonhos, e aí tudo isso faz parte, né, dessa grande transformação global e tem tudo a ver com o que a gente está trazendo agora com a Escola da Vida. Então fica aí o convite, né, para vocês. A gente tem mudado a programação e eu aqui, né, em nome aí de toda a equipe, assim, de toda a família Romã, eu agradeço aí de coração a presença de todos vocês aqui nesse momento. Gratidão. Agradeço também ao Romã por proporcionar tudo isso, né? E quem também, depois da pandemia, depois que as coisas acalmarem, eles estão lá em Águas de São Pedro, um espaço maravilhoso. E agora a Escola da Vida também vem, né, com esse projeto online, então a gente pode estar mais perto também, mas quem não estiver tão longe, vale a pena visitar. É um lugar incrível, você vai querer ficar lá, vai querer morar junto com a Lê. É um lugar sensacional e pessoas incríveis também. Então, sou muito grata, de novo, por vocês todos maravilhosos do Romã, do Projeto Escola da Vida. Arrou. Gente, gratidão, então, queridos.